3h14 é hora de aprender, né? Então nós vamos aprender hoje com Edgar Miguel mais uma vez. Que legal. Edgar, sempre uma honra recebê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Eu que sempre gosto de ouvi-lo. Tinha medo de entrevistá-lo. Não tem mais, né? Não, agora não, né? Então tá ótimo. Nós, depois de tratarmos uma vez aqui nos estúdios da Pan sobre o medo, agora vai sempre, né? Agora vai sempre, então tá certo. Edgar, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto inclusive que foi pedido pelos funcionários da rádio. Poxa vida. Todos os funcionários hoje, quando eu fiquei sabendo que iria apresentar o programa, eu disse assim, ó, qual o assunto que nós vamos tratar com o Edgar Miguel hoje? E os funcionários, por unanimidade ali no corredor, escolheram um assunto para que nós tratássemos, tá? E o assunto hoje é a paciência, ou a falta dela. A falta dela é mais comum, né? Então nós queremos hoje aprender com o Edgar Miguel sobre a paciência. Por quê, Edgar? O que foi me relatado ali no corredor é que muitas pessoas, nos dias atuais em que nós estamos vivendo, não têm tido mais paciência, né? Então se briga, se mata, se xinga por tão pouca coisa, se destrói famílias por tão pouca coisa, e a paciência seria fundamental para que essas coisas ou esses desastres não acontecessem. E por causa da falta de paciência, muitas pessoas acabam tomando decisões precipitadas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós o que é paciência. Eu vou começar falando o que não é. É mais fácil. É mais fácil, depois a gente define. Sim, então. A gente define junto. Bem, primeiro que eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Para mim, aprendo muito, não deixem de pensar isso, por favor, porque é um momento de reflexão que eu acabo fazendo aqui em voz alta, né? É sujeito a erros, inclusive, exatamente por conta disso. Muitas vezes as pessoas pensam que paciência é concordar com o que a pessoa está fazendo. Muitas vezes pensa-se que a paciência é um ato de passividade, né? Então tenha paciência, não faça nada. Não. A paciência, no meu entendimento, ela está muito mais próxima de compreender o que está acontecendo, tanto no mundo externo, ou seja, no fato em si, quanto dentro da própria pessoa, para que ela tome uma providência que lhe seja útil. Porque a gente precisa dividir os nossos atos em duas grandes classificações. Muitas vezes a gente reage e poucas vezes a gente age. Não ter paciência, não ter compreensão, ser movido exclusivamente pela emoção é uma reação. Que muitas vezes lamentamos depois, né? Porque não foi analisada, não foi verificada se está correta, se está ética, se está moral, se traz benefício ao problema, né? Então, muitas das nossas reações agravam o problema. E aí eu fico pensando muitas vezes, quando a gente age, ou quando a gente atua no mundo, a gente quer resolver o problema ou a gente quer sair daquela situação? Porque são coisas muito diferentes, né? Resolver o problema exige uma habilidade que envolve você analisar o que está acontecendo dentro e fora de você e tomar uma atitude que nem sempre é fácil, mas que é a melhor, principalmente para você. Isso que é impressionante. Quantas vezes a gente se arrepende por ter reagido a uma determinada situação, mas só se arrepende depois que o calor da hora passou. Então não há paciência quando não há compreensão. Não há paciência quando não há autoconsciência. Quando eu não percebo o que está acontecendo comigo na hora que está acontecendo alguma coisa. Então, assim, a gente pode notar, principalmente nos tempos de intolerância que estamos vivendo, e, portanto, de incompreensão, que nós estamos vendo pessoas, e aí muitas vezes eu me incluo, claro, completamente inconsciente do que estão fazendo enquanto estão fazendo. Então, a paciência é um ato de consciência, muitas vezes, porque estamos em aprendizado, a consciência ela é intencional, você se educa, você se controla para ter paciência, sabe, Léo? É o que eu ia dizer, paciência poderia ser relacionada a um controle, então. Muitas vezes. Algumas pessoas têm naturalmente uma paciência
que você percebe que elas não fazem esforço nenhum em tê-la, né? Algumas pessoas, poucas, Já a gente vê nasceram com isso, isso. já nasceram com isso em determinadas situações, raramente em todas. Mas a maioria de nós, e aí eu me incluo, eu preciso me segurar, né? Eu preciso falar, calma, né? Ou seja, eu preciso... Agora é a hora de ter paciência, porque se eu não tiver paciência, vai tudo pro brejo. Agora é a hora de ter paciência, senão eu vou me prejudicar, senão eu vou prejudicar alguém, né? E aí você começa a refletir sobre o que está acontecendo de fato. Por que esse ato me afligiu ou me gerou uma vontade de uma reação violenta, uma reação verbal explosiva? Por quê? Né? E quando você começa a perceber o que está acontecendo dentro de você, você começa a ter realmente o controle da sua vida. E pautar os seus atos naquilo que você realmente acredita, mas não consegue, muitas vezes, agir conforme o que acredita. Tá? Este é o grande problema. Se você pegar uma pessoa sentada no sofá, calma, num domingo à tarde, vamos pensar assim, e fazer perguntas para ela sobre como ela se comportaria, você vai ver respostas muito éticas, respostas muito morais, muito adequadas, equilibradas. Mas no dia a dia a pessoa não consegue fazer. Porque são respostas, naquele momento, pensadas, Isso. e no momento da situação em que o estopim acontece, ela não consegue ser pensada. Não. E aí... Não consegue. E aí que tá. E aí a gente pode concluir que a pessoa não teve paciência para lidar com aquilo. Quantos pais castigam as crianças não por com um objetivo educacional, mas simplesmente porque faltaram com a paciência, porque foram contrariados. E aí vamos falar dos grandes momentos onde a paciência é necessária. Sim. E eu resumiria quando a gente é contrariado. Edgar, eu costumo procurar, quando eu me deparo com uma palavra como essa, eu procuro entender e estudar a etimologia dela. Eu gosto muito também. Para quem não está ligando o nome à pessoa, etimologia é o estudo da origem da palavra. Exato. Nós falamos uma palavra, a gente nem sabe a origem, e de repente a palavra expressa exatamente aquilo que a gente entendeu. E analisando aqui uma gugada, né, como a gente chama agora, né, Perfeito. uma gugada bastante rápida num site Origem da Palavra, ele diz que a palavra vem de pati, do latim patientia, que é paciência, resiliência, submissão, ou de pati, que é esse prefixo dela, que seria sofrer ou aguentar. Ou seja, seria, de fato, aguentar ou sofrer alguma coisa. Então, para ter paciência, a gente precisa sofrer, aguentar ou só desenvolver uma forma de raciocinar de maneira diferente, não através do sofrimento, mas sim querendo, como se eu poderia chamar, empatia, usando a empatia para poder entender aquela pessoa, aquele momento que aquela outra pessoa está passando, e aí você desenvolver a sua paciência. Eu gostei muito de você usar a palavra aguentar. Aguentar. Sim. Na minha visão, ninguém foi feito para aguentar coisa alguma. Aguenta porque quer. Nem um ao outro? Não. Aguenta. Eu estou te aguentando faz 10 anos. Aguenta porque quer. Ninguém pediu. Entendi. Nós não temos estrutura psicológica, nervosa, do sistema nervoso. Não temos estrutura corporal para aguentar o outro. Aguentar uma pedra, assim, tudo bem. Né? Levantar um peso. Não, nós estamos falando disso, estamos falando de relacionamento. Não há estrutura na nossa biologia e psicologia, no meu entendimento, para aguentar algo por muito tempo. O que nós somos feitos e o que nós precisamos fazer é compreender o que está acontecendo. Porque quem compreende não aguenta. Quem compreende nem peso sente. Porque quando você aguenta, você está sentindo a carga de um peso. Isso vai minando as suas forças. E olha, faço aqui quase uma ameaça. Tá certo? Quem aguenta muito tempo, um dia dirá, não aguento mais. Pode demorar 1 ou 20 anos, mas dirá. Em tudo. Em qualquer situação. Não aguento mais esse emprego, essa esposa, esse esposo, essa vida. Mas essa é a grande falha. Sim. Não deveria aguentar. Eu faço uma analogia bem simples. Se você pegar um copo com água e colocar seu braço esticado,
no começo, você vai ter uma tranquilidade, você vai aguentar aquela situação. Mas passado algum tempo, e o copo não pesa muito, um copo Sim. com água pesa muito pouco, Sim. mas você não vai aguentar aquela situação por muito tempo. Não, E não vai. eu faço essa analogia com o aguentar. Então, compreender estaria na mesma proporção de ter uma empatia com relação àquilo que está passando com a outra pessoa. A empatia é uma ferramenta da compreensão. Né? Entendi. Olha só, é o Olha, meio. bacana. É bem legal. Bem, como eu faço para compreender? Porque seria a próxima questão, né? Sim. Tá bom, ok, compreender melhor? Compreender melhor. Pro outro? Não, para você. Entendi. Compreender não é concordar. Não! Compreender, perdoar, não tem nada a ver com concordar com coisa nenhuma. Compreender é entender o que está acontecendo. E aí vem o legal, ficar bem Consigo mesmo. consigo mesmo. Porque para que adianta eu compreender se eu continuo nervoso? Não adianta nada. Tá certo? Eu compreendo numa dinâmica interna, e aí, legal, Léo, eu compreendo não só o que está acontecendo fora de mim, mas também dentro, e principalmente dentro de mim. Porque, tá, a outra pessoa chutou meu pé. Fiquei nervoso. Por quê? Por que eu fiquei nervoso? Por que eu estou sentindo isso, sendo que muitas vezes outra pessoa chuta o meu pé e eu não sinto? Tá certo? Então essa autocompreensão é o caminho para que eu esteja bem. Quando a gente envolve o outro, aí eu preciso da empatia. E a empatia não é me colocar no lugar do outro com a minha capacidade ótica. É me colocar no lugar do outro com a cabeça do outro. Entendi. Tem uma profunda diferença. Claro, porque senão a gente fala assim, "Pô, se eu fosse você, eu faria isso com facilidade." Claro. Mas sim, mas eu não sou você. Isso. Tá certo? Então, na sua situação, né? Calçando os seus chinelos, como dizem, né? As suas Sim. sandálias, né? O que eu estaria vendo? O que eu estaria considerando? Que peso eu estaria sentindo? E aí eu sou capaz de, com essa empatia, dizer, puxa, realmente é difícil para você. Mesmo porque cada decisão que nós temos que tomar, né, Edgar, nós temos todo o nosso histórico antes da gente. Sempre. Tudo aquilo que nós vivemos, que nós passamos. E aí, muitas das vezes, a carga de emoção, ela é muito maior dependendo daquilo que você estiver passando naquele momento. O emocional também influencia nessa hora, não influencia, Edgar? Para se ter ou não impaciência. Olha, na situação que a gente está, eu acho que o emocional praticamente manda em nós. Entendi. Dizem que somos seres racionais. Eu acho que ainda só emocionais. 3 horas e Ainda. 27 minutos. Nós vamos descobrir o porquê ainda. Tá bom. Depois do intervalo comercial. Muito bem, 3 horas e 33 minutos. 3h33 aqui na programação da Jovem Pan. Estamos recebendo hoje Edgar Miguel. Lembrando que você pode participar da nossa discussão, né, através do WhatsApp no 988040760. Tem mensagem chegando dizendo: nossa, Léo, como você está bonito ao vivo. É o Marquinhos Erci. Tá vendo? Então tá, amigos. né? Quem tem amigos, né, meu Quem cara? tem amigo não morre pagão, né? É. Boa tarde pro Valtinho, também ouvindo a nossa programação. Ele disse: que medo, rapaz, né? Você é show. Obrigado, viu, Valtinho, pelo carinho da audiência. Tá lá ouvindo a nossa programação também. Bom, estamos tratando hoje sobre a paciência, ou a falta da paciência. Você sofre com a falta de paciência? Né? Que nem o Você Decide, lembra? Você sofre com a paciência? Ligue para nós. Participe do programa de hoje e conte um pouquinho dessa sua falta de paciência. Edgar, quando nós saímos pro intervalo comercial, ele estava explicando alguns tópicos dessa paciência. Sim, acho que eu acabei falando que nós ainda somos seres emocionais. E não racionais. E ele vai nos explicar o porquê que ele acha isso. É simples. Bem, eu estou numa rodovia simples, onde a máxima velocidade é 80. E eu ando a 130. Eu sou racional? Não. Eu não tenho paciência para 80 km por hora. Então eu corro. Ponto. Isso é emocional. É muito simples, né? Então, as emoções praticamente mandam em nós. Por isso que a maioria de nós reage às situações da vida e não age. Porque quando você age, você está no controle.
e não as situações mandando em você. E aí, nesta mesma rodovia, que é 80, e você está a 130, você avista um radar e o que você faz? Pisa no freio para reagir. Sim. Por quê? Aí acho que até cabe aquela velha frase, né, Edgar? Tem mais medo do que vergonha, né? É. Tem medo, mas não tem vergonha. Sim. Sabia que estava fazendo errado, Sim. tinha consciência, pelo menos, que estava fazendo errado, mas mesmo assim assume os riscos de maneira emocional, por falta de paciência, Sim, seria isso. sim. Quantas vezes você está... realmente, por que você precisa estar a 130? Você está atrasado? Não, eu não estou atrasado. Tá precisando de ir ao banheiro, alguma coisa? Tá com fome? Não, tá tudo certo. Então por que você vai a 120? É preciso que você descubra o motivo. Isso é compreensão. Eu compreendo como eu funciono, o que está acontecendo. Porque quando eu compreendo, eu posso mexer algumas coisas para que eu viva melhor. Gente, esse é o grande objetivo, sermos felizes, vivermos melhor, e aí nos enquadrando dentro das questões da ética, da moral, da boa convivência, do relacionamento, da etiqueta, né, que é a ética cotidiana. Então, se eu simplesmente reajo, se eu continuo no bateu, levou, típico dos animais, a gente renuncia, talvez, a mais importante das características humanas, que é a capacidade de pensar. Né? Nós pensamos muito pouco, se a gente for refletir. Pensamos muito pouco. Ficamos ligados na TV com a mente em stand-by, né? Assim, com a mente no automático, né? Absorvendo. Por isso que é muito mais fácil ver TV do que ler. Eu gostaria, inclusive, usando isso, você chegou num ponto que a minha pergunta estava sendo formulada enquanto você falava, e você chegou neste ponto. Livro e televisão, e smartphone, e maquininha de cartão, tudo é tecnologia. Né? As pessoas acham que o livro não é tecnologia. Claro que é uma transformação, é alguma coisa que não existe na natureza. Sim. E foi transformada pelo homem. Perfeito. Ok. O advento da tecnologia e esta velocidade que a tecnologia está nos impondo. Por exemplo, se você vai passar um cartão, passou o cartão, demorou mais do que 5 segundos, você já começa a ficar impaciente. Isso é normal, a gente percebe isso nas filas. Começa a ficar impaciente, mas que demora de um cartão. Ninguém nunca pensou... Não é só na fila não, viu? Ó, há quantos minutos atrás? Ah lá, a esposa do Leonardo cobrando dele e com pouca paciência às também. Às 15h17. Você manda uma mensagem de WhatsApp, demorou algum tempo, se a pessoa viu, por exemplo, clicou lá no WhatsApp, apareceram os 2 vezinhos azuis, mas a pessoa não respondeu, ué, o que está acontecendo? Por que demorou tanto para responder? Ou seja, toda essa tecnologia está nos tirando também um pouco da paciência, meu caro Edgar? Não. Ela está expondo o que não temos. Ah, entendi. Está apenas mostrando para o mundo, para nós mesmos, para cada um de nós, o que está dentro de nós. Eu não acredito que a tecnologia seja ruim. Sim, né? Claro. Você disse que o livro é uma tecnologia. Sim. A caneta, lápis é uma tecnologia. Né? Então, e ela não tem um propósito em si, ela não é boa nem ruim, ela não tem adjetivos. Ela é. Né? O uso que nós fazemos diante dos nossos interesses e da nossa compreensão é que faz com que os nossos atos sejam positivos e negativos. Nós vivemos numa época onde a cultura é a cultura da velocidade. Né? Então, estamos com a tecnologia podendo fazer determinadas coisas de uma forma muito mais rápida. Né? Então, quando você tem o WhatsApp, por exemplo, eu vivi uma situação semana passada onde eu tive que desmarcar 7 compromissos e eu fiz isso em 15 minutos. Entendi. Tá? Sem ligar para ninguém através do WhatsApp. Eu precisava ser muito rápido e foi possível através da tecnologia. Então, ela é muito interessante. Inclusive o nosso encontro aqui, não foi? Com o Pitoli? Foi nesse mesmo dia? Foi. Foi, nesse mesmo dia. Você tinha aqui a sua participação no nosso jornal. Ele falou, Edgar não pôde, teve um imprevisto familiar. Exato. E já nos avisou, ou seja, tocamos a nossa vida e pronto. Sim, exatamente. Então, agora, a cultura da velocidade, ela tem uma consequência, que é típico da velocidade que ela traga superficialidade.
tá certo? Sim. Da mesma forma que quanto mais veloz um carro é, mais fácil ele tem de derrapar, principalmente na água. Por quê? Porque ele perde atrito, ele está quase voando, vamos pensar assim, isso é uma realidade. Nós vivemos de uma forma cada vez mais superficial. A leitura de um texto hoje, ela é na diagonal, como a gente fala, né? Você não degusta as palavras, você não para ler calmamente. E por quê também? Porque estamos soterrados de informações. Então nós reagimos numa ânsia, impaciência, de absorver tudo, sem se perguntar se eu preciso absorver tudo, se é útil que eu absorva tudo, se faz parte das minhas metas, dos meus objetivos, eu saber de tudo. Talvez vocês, por conta da força da profissão, vocês precisam estar muito mais informados do que eu. Então, por que eu vou ler tudo que vocês leem? Por quê? Faz parte do meu objetivo? Então, se eu não raciocino sobre isso, eu vou na maré, né? Eu vou na correnteza que a cultura convida fortemente, de todos os lados, e eu fico refém dela. De novo, porque não estou consciente do que eu estou fazendo, das coisas que eu estou acontecendo. Muito bem. Vamos continuar no tema paciência. Claro. E levar um pouco agora para a nossa realidade aqui de Bauru. Existe uma lei, Edgar, Lei 5.972, de 27 de setembro de 2010, que institui a Semana do Combate ao Preconceito e à Discriminação. Vou só ler o artigo 1º dela. Fica instituída a Semana de Combate ao Preconceito e à Discriminação a ser realizada anualmente na 4ª semana do mês de agosto. Então, iniciou-se essa semana com um prêmio entregue ali na Câmara Municipal pelo vereador Marquinhos de Souza, um troféu a respeito da diversidade, da tolerância e do combate ao preconceito e à discriminação. E esta semana ela prossegue com vários eventos e culmina no próximo final de semana com a Parada da Diversidade. Tem tudo a ver combate ao preconceito e à discriminação com um pouco mais de paciência e de tolerância, não é verdade, Edgar? Completamente, né? Quantas vezes a gente não tem paciência com a diferença, né? Sim. Ou eu até vou usar outra palavra, nós não temos paciência com aquilo que nós não estamos acostumados, com aquilo que nos é estranho, né? Aquilo que nós nunca vimos, nunca tivemos perto, e a gente também num ato de impaciência, porque se paciência é tolerância, se paciência é compreensão, quando eu vejo alguma coisa diferente, uma cultura diferente, por exemplo, como outro pensamento religioso, como um comportamento ético, moral de outra pessoa, como uma forma de se vestir que eu não estou habituado a ver, é preciso também exercitar essa paciência. Olha, e eu vou insistir, até num viés meio egoísta, nem pelo outro. Nem precisa pensar no outro, mas por si. Exatamente. Né? Para que você fique bem. Porque a impaciência nos perturba fortemente. A impaciência é um pensamento, desculpa, é um sentimento ou uma emoção perturbadora, né, dentro de nós. É um incômodo, não é? Exatamente. E o incômodo faz com que a gente acaba deixando de fazer coisas importantes para nós e ficamos ali alimentando esse tipo de problema, de preconceito seria o caso, né? Ou a discriminação. E você fica alimentando um sentimento que é ruim, que só te fere, só te maltrata, não agrega nada e você gasta tempo e energia consumindo com isso, não é isso? Exatamente. Uma semana como essa que você citou, que é brilhante que exista, ela também é a semana da paciência. Né? É a semana da tolerância, da compreensão ao outro, são esses conceitos, esses valores que estão subjacentes ao propósito de uma semana como essa. Isso é muito importante, inclusive dentro das famílias. Sim, principalmente dentro das famílias. Principalmente. Veja, a gente pode fazer uma linha que a guerra, que é o máximo da intolerância, começa onde a paciência dentro do lar começa a enfraquecer. Então podemos dizer que a soma de 1000 guerras dentro das famílias forma uma cidade em guerra, um bairro em guerra. E aí podemos pensar no mundo em guerra também. Pois não é. Você disse a paciência em casa, e eu me recordo, enquanto minha mãe era viva, eu saía com ela, ia ao mercado,
banco, essas coisas, e as pessoas diziam, você tem muita paciência com ela. Nós temos que entender que a idade faz com que nós fiquemos mais lentos. E muitas famílias dentro de casa acabam colocando os seus idosos no canto, justamente porque eles já não têm mais a agilidade e a capacidade de resolver assuntos com a mesma presteza que tinham antigamente. E que por isso discriminam o idoso dessa maneira. De novo, a não compreensão. A né? não compreensão. De novo, então, veja, como eu acho que fica mais fácil. Porque se a gente pensar em paciência, ela é quase misteriosa, né? Sim. Puxa, o que é isso? Mas troca por compreensão, por compreender o outro, por você. Sim. E também gerará imenso benefício ao outro. O mais idoso é mais lento, ele tem as suas capacidades auditivas, visuais diferentes da nossa, e, de novo, a palavra é diferente, Claro. tá certo? O respeito a isso. A compreensão traz respeito. Né? E se você não compreende, respeite até que compreenda. É mais seguro. E você vai viver melhor com isso. Não tenha dúvida disso. Alguém pode falar assim, mas é muito difícil. Bem... Nada do que é bom é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Sim. E por que a gente só precisa do fácil? Eu não sei. Eu acho que talvez, de novo, por conta da nossa cultura, tá tudo tão à mão que a gente perdeu, talvez, o gosto pelo esforço que resulta de alguma coisa, muitas vezes, numa coisa tão importante para nós. Porque no fácil, o que a gente aprende no fácil? Nada. Nada. O que você aprende no esforço? Milhões de coisas. É como a pedra do tamanho do ônibus. Exato. Exatamente. E olha, você citou um exemplo que nem foi possível fazer. Eu nem consegui mover a pedra. Mas eu aprendi muitíssimo no esforço de tentar empurrá-la. Que legal. E Muito. quando o Edgar falou sobre as famílias, né? Sobre o suportar, a paciência familiar, vamos assim dizer. E essa paciência familiar me arremeteu a alguns assuntos que lá atrás eu aprendi quando ainda pequeno, de que meu pai dizia o seguinte: se você tem paciência com a sua namorada, né, se você exerce a sua paciência com a sua namorada, muito maior será com a esposa, quando ela se tornar esposa. Por quê? Com a namorada, eu fico 2, 3 horas por dia, né? Exerço ali a minha paciência e digo, não, eu tenho paciência. Mas quando se convive 24 horas, todos os dias da semana, eu preciso estar atento a isso. Por quê? As pessoas hoje em dia não querem mais exercer a paciência, não querem mais ter paciência. E aí se explode... porque se convive 24 horas e achava que era somente as 2 horas de namoro lá atrás. Infelizmente, muitas famílias têm sido destruídas por falta de paciência. Sem dúvida, Léo. Sem dúvida. E aí você pode concluir que é uma falta do desejo de compreender o outro também, né? Não é? Exatamente. E aí eu fico pensando, por que eu estou junto com alguém, né? Será que muitas vezes nós temos relacionamentos para que as pessoas nos sirvam? Vamos pensar? Porque se eu espero que uma pessoa me sirva e ela não me serve, né? Ou eu quero dizer, e ela tem comportamentos que estão exigindo minha compreensão, né? Significa que eu posso concluir que ela não está servindo, né? E aí muitos relacionamentos se acabam. Fica a reflexão do porquê que nós estamos junto com o outro. Por que verdadeiro, por que honesto? O que você espera do outro? Às vezes você só espera, inclusive, né? E o relacionamento é uma troca engrandecedora, né? Qualquer relacionamento, viu? Eu não estou falando só de relacionamentos conjugais. Uma amizade, mesmo... o relacionamento dentro de um ambiente profissional, eles têm um potencial de engrandecimento brutal. Eu gosto de dizer que os relacionamentos conjugais é uma pós-graduação sobre si mesmo, né? O problema é que muitos de nós não queremos conhecer nada sobre si mesmo,
né? E aí brigamos com o outro, sendo que o problema é todo seu. Tem mensagem chegando dizendo o seguinte: se não temos paciência em nossas ações individuais, como por exemplo a velocidade, imagina com outro impaciente. Exato. E para complementar, Edgar, a impaciência pode ser entendida como pressa de chegar ao objetivo? Se for isso, como ficam os jovens que estão com menos objetivos definidos e sem paciência? Eu não concordo que a impaciência seja uma pressa de chegar em qualquer lugar, um objetivo que seja um local ou um objetivo de vida. Não, inclusive é uma falta de compreensão do caminho. Uma falta de compreensão do caminho. Porque um dos malefícios da incompreensão da velocidade seja o fato de que a gente não está tendo tempo, se permitindo tempo de refletir sobre as coisas. E o caminho a 80 por hora, e aí eu falo literalmente ou metaforicamente, ele permite que você deguste o caminho, né? Que você Sim. Preste atenção. Porque é muito interessante, né? Hoje atualmente nós estamos no tempo dos objetivos, né? Precisamos cumprir meta, precisamos chegar onde eu desejo, tudo mais. Ok, eu acho válido, não vejo problema nenhum em estabelecer metas. Inclusive, eu acho que nós carecemos de metas verdadeiras. Mas, vamos lá. Agora, para chegar numa meta, para eu chegar no objetivo, eu preciso cumprir o caminho. Sim. Tá certo? Exatamente. Preciso vender mais, preciso entregar mais, preciso chegar a São Paulo ou qualquer lugar. Muito bem. Que tal eu faço uma proposta? Hoje a gente está almejando ganhar o prêmio de ter atingido a meta. Tá certo? Aí eu quero ganhar a comissão, quero ganhar o salário, quero ganhar a felicidade. Justo. Que tal a gente ganhar 2 prêmios? Quais? O prêmio já colocado, que é de ter atingido a meta, e o prêmio de ter vivido bem cada dia. Cada passo do caminho. Que legal. Não é bom? É Porque ótimo. aí, se você não conseguir chegar lá, você já ganhou cada dia. Já aprendi alguma Já coisa. aprendeu alguma coisa. Não, Vou sair daqui vitorioso. Sim. Você pode falar assim, dei mais um passo. Esse passo já valeu a pena. Esse passo eu já ganhei muito. Esse passo eu já degustei. Esse passo eu já vivi de verdade. Sim. Aí se eu somar todos os passos bem dados e chegar no meu objetivo, eu ganho de novo. Vamos ouvir o ouvinte Jovem Pan falando conosco. Edgar Miguel, boa tarde. Léo, boa tarde. Éder, tarde, boa Carlos. tarde. Boa tarde. Pinguim, boa tarde. Carlos Moreira. Edgar, qual o conselho que você daria para um camarada sentado ao seu lado aí, que fica embriagado só de comer um bolo com um pouquinho de conhaque? Na verdade foi um doce com pinga, né? Ele contou isso hoje de manhã. Qual é o conselho que você daria para um cristão que fica bêbado com um bolo de pinga? Uma boa tarde e parabéns aí pelo programa. Grande Carlos. É o Léo Edgar. Eu acho porque que- eu já tenho um pouquinho mais de tolerância ao álcool. Viu? Eu acho que não sou eu que devo responder. Né? A história foi bem engraçada, vou até contar pra você, Edgar, Pois não. pra quem está ouvindo e não entendeu nada do que o Carlos disse, mas hoje no programa Ligado na Cidade, primeira edição, nós recebemos aqui confeiteiras, né? Pessoas que delícia. trabalham com confeitaria. E essas mulheres estavam falando sobre doces e uma feira que aconteceu aqui na cidade de Bauru, e eu estava contando de que o doce, ele precisa primeiro ser degustado com os olhos, para depois ser degustado com a boca, né? Porque se verdade. você não ver um doce com uma Aparência. aparência bonita, você nem compra. Sim, é Né? verdade. Não importa o gosto que tem. Se não é bonito, eu não vou comprar, né? E um dia eu estou jantando no restaurante junto com a minha mãe, à noite, vi um doce na vitrine, depois da janta pedi o doce. Não sabia que doce era. Uhum. Simplesmente pedi, me dá o doce. Me trouxeram o doce. Eu, que nasci num lar cristão, nunca bebi bebida alcoólica de nenhum tipo, Uhum. né? Nunca experimentei bebida alcoólica. Muito bem. E aí comi o doce, senti um amargo na boca, mas continuei comendo o doce, comi todo o doce. E aí saí com o carro, montei no carro, minha mãe ao Olha o lado. risco. Olha o risco. Peguei a Nações Unidas, fui até o próximo retorno, e quando eu fiz o retorno na curva, me deu tontura. Deu tontura, Nações cruzou uma faixa com a outra. Falei, tô mal. Tô mal. Parei no próximo posto de combustíveis,
Olha só, Tive que tomar que uma prudente. água. E aí, falei, tô mal. Voltei ao restaurante. Escuta, que doce que é esse? Doce de cachaça. Descobri então que estava bêbado. Foi sua primeira vez. Minha primeira vez. E única, né? E única. O bom é que você pode ficar sem culpa, porque não foi intencional. Não foi intencional. Fique calmo, tranquilo. Ainda bem que não tinha lei seca. Não tinha. Muito bem, muito bem. Então, obrigado, viu, Carlos? Foi a falta de paciência de perguntar que doce era. Faltou um pouco de... Mas você teve tranquilidade diante da situação. Isso é bom. Teve. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Muito bom. Bom, assim a gente encerra o nosso programa. Edgar, muito obrigado mais uma vez por essa aula que nós tivemos hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando sobre assuntos tão importantes, com companhia tão amigas, e eu mando um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado. Eden Duarte, muito obrigado pela companhia de sempre. Até amanhã, forte abraço a todos. Grande abraço ao Luiz Pereira, que também comandou a técnica central aqui nos estúdios da Jovem Pan. Assim você fica com a nossa programação. Amanhã a gente volta a partir das 8 horas da manhã com o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Beijo grande no seu coração. Fiquem todos com Deus, porque com ele eu vou indo embora e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Ligado na cidade. Você conhece a rede de postos Peixinho. Equipe treinada e atendimento de qualidade.